Bom dia, boa tarde, boa noite, mais um vídeo, né? E agora tô numa sequência boa aqui de vídeos, fazendo um atrás do outro, mas talvez não sei se vai cair num intervalo bem curto um do outro aí no canal, mas vamos que vamos, né? Bom, o assunto é justamente a questão do livre-arbítrio, né? Questão do livre-arbítrio. Se existe ou não a liberdade, não só a livre-arbítrio, mas uma questão também da liberdade plena ou não, né? E eu sou um dos defensores de que não existe liberdade plena e que não existe livre-arbítrio, tá? E eu vou tentar aqui esboçar de uma maneira bem clara, bem simples, essa questão, tá? Para que a gente pudesse ter liberdade plena, né? Vamos falar dessa parte aí do que eu acredito de uma liberdade parcial, mas eu vou explicar o porquê a gente não tem, né, uma liberdade plena e sim uma parcial. Para que a gente pudesse ter uma liberdade plena, a gente teria que fazer todas as coisas com base em nós mesmos. Exemplo, tá? Eu acho que talvez seria o único exemplo que eu vou dar para não ficar tão longo o vídeo e para não ficar tão difícil de entender o meu ponto aqui, tá? As pessoas normalmente, quando elas tomam suas decisões ou fazem algumas coisas, elas não fazem por si mesmas. Elas fazem sempre buscando aprovação alheia, sabe? Eu acho que qualquer pessoa que me ouve e que me vê agora vai entender o que eu estou dizendo e vai simplesmente se identificar. Muitas das vezes a gente procura muito a questão de fazer alguma coisa para nós com base no que as pessoas querem que a gente faça, né? E também fazendo alguma coisa buscando a aprovação de outras, né? E não porque simplesmente ela desejou fazer, né? Não, é porque alguém induziu ela a fazer, influenciou ela a fazer, né? E assim você faz querendo que um outro alguém, como que eu posso dizer? Querendo que um outro alguém, procurando uma forma aqui mais confortável, que eu tô segurando o celular. Querendo que um outro alguém aprove o que você está fazendo, sabe? É como um filho, né, que quer a aprovação do seu pai. Uma filha que quer a aprovação da sua mãe ou dos seus pais, né? No caso do filho é a mesma coisa. E isso prova que realmente a gente não tem uma liberdade total e parcial. Acho que talvez eu tô falando de um assunto que as pessoas concordam, mas ou não, né? Não duvido que pode ter divergência nesse assunto. Mas mesmo que haja uma quase que uma unanimidade nesse ponto, as pessoas não comentam. Então eu tô com esse canal aqui me propondo a falar de coisas que as pessoas não falam, né? Eu pelo menos não percebi ninguém falando a respeito disso. Livre-arbítrio, aí tenho certeza absoluta que ninguém fala mesmo. Até porque as pessoas continuam usando o termo. E nos estudos, né, referente a coisas da minha religião, o cristianismo, que trata a respeito desse assunto, né? Ou que esse assunto está envolvido, que é o livre-arbítrio, a liberdade, enfim, né? Eu cheguei a uma conclusão de que, de fato, liberdade, no caso, livre-arbítrio, ele não existe, né? O termo, ele é errado em si mesmo, né? Eu não sei se eu posso usar esse termo de estar errado em si mesmo, ele já nasceu morto, um termo errôneo, né? É, Mas enfim, eu vou tentar aqui esboçar o porquê, né? Eu acredito que esse termo ele é equivocado e que livre-arbítrio não existe. Tentar ser o mais claro possível porque trata-se de coisas um pouco mais profundas, né? E que às vezes os termos não serão entendidos. Mas vamos lá, tentar aqui. A palavra, o termo, a frase livre-arbítrio, né? Ele tem duas palavras, né? É uma palavra que a gente pode dizer que composta, né?
do termo livre, né, que dá a entender a questão da liberdade, por isso que eu falei que um assunto, consequentemente, depende do outro. Eu falei isso não com essas palavras, né, mas parafraseando. E, e tem a palavra arbítrio, né, que vem de árbitro, né, de decisão, né, enfim. E o que seria o significado aí de forma clara do livre-arbítrio? Livre-arbítrio é você tomar decisões de forma livre. E eu acabei de explicar sobre a questão da liberdade plena e parcial, que nós não temos uma liberdade plena, a gente tem a liberdade parcial, tá? E a liberdade ainda muitas das vezes mais no aspecto da agência, que é a livre agência, do que necessariamente no aspecto de arbítrio, né? E aí você vai entender melhor. Então, o livre-arbítrio, repetindo, ele é nada mais é, trocando miúdos, falando de forma um pouco mais clara, é você ter um poder de decisão livre. Você toma a decisão livremente. E infelizmente isso não existe. Isso é uma utopia, tá? Como eu disse, a liberdade total não existe, também é utópico, assim também como a livre o livre-arbítrio, né? O poder de decisão, porque arbítrio, na verdade, é tomar decisões, né? Sendo bem claro aqui, lógico, a palavra pode ser polissêmica, pode ter alguns significados, mas quando se fala do livre-arbítrio, a gente está falando disso, de poder de decisão, você ser o árbitro de si mesmo, né? Porque o arbítrio tem a ver com árbitro, juiz, tá? Definir, né? Tomar juízo sobre algumas coisas, sabe? E aí, no caso, como tem o termo livre, você tem que associar as duas palavras, os dois significados, para você entender o sentido real da frase, né? Então, é o poder de decisão, o poder de juízo livre, né? Infelizmente, nós também não temos, isso é utópico, tá? Porque tudo quanto nós decidimos fazer, muitas das vezes a gente tem alguma influência sobre a nossa, o nosso arbítrio. Que o arbítrio se passa aqui, ó. Primeiro você decide, primeiro você decide agir de uma determinada forma. Só que dentro desse seu juízo, dentro dessa sua, como que eu posso dizer? Vou tratar aqui como se fosse um tribunal. Dentro dessa sessão, né, desse imbróglio jurídico, vamos dizer assim, você está ali tentando tomar uma decisão, um juízo. Só que existe diversas coisas, testemunhas, advogados, né, tentando influenciar a sua decisão, né? E aí, conforme toda aquela estrutura de argumentação, você vai lá e toma a decisão. Pum, essa aqui, ó. E aí, pode ser a decisão acertada? Pode. Pode ser a decisão errada? Pode, porque você pode ter sido enganado, né? Com falácias, né? Aquilo que tem face de verdade, mas não é, né? E aí você toma decisões para você. Só que a pergunta que eu te faço é: você tomou a decisão sozinho, por si mesmo, ou teve influência sobre a sua decisão? É assim na vida. É assim na vida. Vou pegar um exemplo bem simples para a galera jovem aí, né? Você usa uma camisa da Lacoste porque você quer uma camisa da Lacoste? Exemplo muito bom e muito atual, né? Você usa um óculos da Oakley porque você quer de fato um óculos da Oakley? Ou é porque você foi influenciado pela manada que tá usando? Boa pergunta, né? E talvez você não vai admitir. Ah, é porque eu realmente é porque eu fui influenciado. Não, você não vai admitir. Porque vai ficar feio pra você, né? Você vai suar como se você não tivesse personalidade nenhuma. Você faz o que os outros querem que você faça, né? Mas no fundo, eu e você sabemos que você vai identificar muito com o que eu tô dizendo. E vai dizer, não, realmente, eu tenho isso não porque realmente eu quero, mas porque eu fui influenciado. E aí é onde a gente chega à conclusão de que livre-arbítrio não existe. Quando você entende o que é o livre-arbítrio, que é poder de decisão livre, você vai perceber que você não tomou decisão. Esse poder que você tem para tomar decisão, você não usou ele de forma livre. Você sempre foi influenciado, ou você é influenciado para tomar decisões baseado em algumas outras coisas, algumas outras opiniões, algumas outras pessoas.
Logo, o livre-arbítrio não existe. Entendeu? E aí, levando para um caminho mais cristão, mais religioso, é a mesma coisa. Sobre a questão, inclusive nós que temos a influência da nossa carne, onde habita o pecado, normalmente quando a gente toma decisão para fazer algumas coisas, a gente nunca toma baseado no que o certo que tem que ser feito. A gente baseia-se na nossa carne, né? Na nossa carne. E aí é onde, lógico, eu tô falando aqui de um assunto um pouco mais religioso, você talvez não vai entender. Mas eu acho que é bom esboçar a respeito, falar a respeito disso. E aí, justamente porque a gente tem influência da nossa carne, que acaba nos fazendo pender ao mal, né? Mesmo a gente tendo. E aí fica. É tão complexo o assunto, porque a gente tem o conhecimento do bem e do mal em nós, né? E a gente sabe o certo a se fazer, mas fazemos errado. E aí a gente entra no texto de Romanos 7, né? Tem até uma música que fala: Pois o bem que a gente não. Pois o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo, sabe? E isso é extraído de um texto, né? Onde fala sobre a luta entre a carne e o espírito, porque na nossa carne habita o pecado, e aí Deus vem, lança sobre nós, quando, lógico, tem todo um contexto, mas lança sobre nós o seu espírito, para que a gente possa ter uma influência positiva, aquém daquela que é negativa, sabe? Para que a gente possa, de fato, cumprir a lei de Deus, e não somente conhecer o bem e o mal, mas começar a praticar o bem fugindo do mal, sabe? Através do Espírito de Deus. Então, mas mesmo antes do Espírito, isso já denota pra gente que a gente não tem essa liberdade plena e sim parcial, né? E às vezes mais voltada à parte de ação, de agência, de agir, do que necessariamente de decisão. Porque a nossa decisão, nosso arbítrio, ele está ali sendo induzido pelo conhecimento do bem e do mal, o que é certo e o que é errado, certo? A gente tem a noção, cara, isso aqui é errado, mas a nossa carne, ela nos leva, né? Não que isso tenha a ver necessariamente com a gente não ter responsabilidade pelas nossas ações, não é isso que eu quero dizer, tá? Nós não somos animais. A diferença da gente dos animais é justamente ser racionais, poder tomar decisões corretas, baseado naquilo que a gente tem como conhecimento de verdade e daquilo que é bom e é ruim, tá? Só que muitas vezes a gente penda para nossa, a gente vai começar a pender para nossa carne, que é corruptível, né, no sentido de se corromper e fazer aquilo que é errado, mesmo ciente do bem, do bem que a gente tem que fazer, né? Do, 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 do bem, do bom que a gente tem que fazer, né? Então, só aí a gente percebe que nós não temos o arbítrio livre, porque tem a influência do bem, né? A gente sabe que a gente não tem que fazer o correto, né? Contra a influência da carne, que é o mal. Ou seja, existe liberdade nisso? Não, em nenhum ponto. Nunca, nunca existiu. Porque você não toma decisão por si mesmo, sabe? Você é escravo de alguma coisa. É que nem o próprio apóstolo Paulo diz. Me fazendo um tempo, isso eu tô parafraseando, tá? Me fazendo um tempo escravo da carne, agora eu sou escravo de Cristo. E claro, quando a gente fala de escravidão aqui, a gente não tá falando nada no sentido da escravidão mesmo, sabe? Porque a gente fala sobre ser obrigado, no bom sentido, não como fardo, tá? A fazer aquilo que é correto. Em contrapartida, outrora, a gente estava fazendo, pelo menos, né? Quem de fato nasceu de novo. Outrora, a gente estava fazendo aquilo que era o mal, ou seja, estava sendo escravo do pecado, escravo da carne. Entendeu? Então, é mais ou menos isso. Então, onde, dentro dessas perspectivas, existe liberdade? Né? Então tem que se entender exatamente os termos, entender onde de fato a gente é livre, sabe? A gente é livre, por exemplo, para decidir o que a gente quer, se é ser influenciado pelo mal, se é ser influenciado pelo bem. Se é o caso de você, claro, se você não tem o Espírito de Deus, a tendência é que você seja influenciado pelo mal.
Essa é a realidade. Agora, quando você tem o Espírito de Deus, você tem uma tendência de... Você pode ter essa influência de ser levado ao bem. Claro, existem pessoas que mesmo dentro dessa circunstância onde não tem o Espírito de Deus, ela faz o bem, claro. Ela decide fazer o bem. Mas normalmente você vai fazer mais o mal do que o bem. Em contrapartida, quando você está com o Espírito, as coisas podem equilibrar mais. E às vezes não, às vezes você simplesmente se deixa influenciar pelo mal. Tá? E aí mora a sua liberdade, a sua decisão, porque Deus ele não vai te obrigar a fazer o bem. Mas você tem como decidir fazer o bem. Assim como também decidir fazer o mal, aí mora a sua liberdade. Mas que ela é uma liberdade plena, ou seja, que você tomou essa ideia por si mesmo, isso é utópico, isso não existe. Entendeu? Eu acho que eu fui claro aqui, né? A gente poderia falar de uma forma um pouco mais difícil, uma forma um pouco mais profunda, aprofundar mais isso daí, aí eu teria que fazer um esboço, né? Um scriptzinho para poder acompanhar, né? Enfim, porque aqui eu tô falando por alto, as coisas que vêm na minha mente, que o conhecimento que eu tenho a respeito do assunto, sabe? E tentando transmitir de uma maneira mais clara. Então não existe, não, eu usei até exemplos aqui, tá? Não existe liberdade plena, não existe livre-arbítrio. O seu arbítrio ele sempre vai ser dotado de alguma influência externa. Você nunca vai tomar decisão por si mesmo, né? Claro, eu acho que a palavra nunca aqui é só uma hipérbole, tá? Eu tô exagerando um pouco. Pode ser que tenha alguma situação ali que você vai tomar por si mesmo, né? Eu não sei nem se é correto afirmar isso aí, tá? Eu não sei nem se é correto, que nem eu falei. A noção de bem e mal a gente já tem. Então já tem uma influência ali para ditar o nosso arbítrio. Então só aí a gente já começa a entender que não se tem a liberdade plena de você mesmo, por si mesmo, tomar uma decisão, entende? Sabe? Mas eu acho que talvez em alguma circunstância isolada ali cabe essa liberdade plena, né? Esse arbítrio livre, né? Eu acho, não tenho nem certeza disso. Eu tenho mais dúvida do que certeza, né? Mas como a gente pega o todo, né? Todo o conjunto e não só uma situação isolada, e a maioria é o que define as coisas, né? Logo, a conclusão que se tem é que realmente o livre-arbítrio não existe e que realmente a liberdade plena não existe, tá? É parcial, né? Para não dizer outra coisa. E o arbítrio você tem arbítrio, todo mundo tem. Mas livre é uma outra história, tá bom? Esquece. Se você não tiver influência maligna, você vai ter a influência benigna, né? E aí você tem um poder de decisão, que é o arbítrio, para escolher ou um ou outro, sabe? Aí a gente coloca aí talvez como liberdade de decidir entre um e outro, mas sempre por alguma influência, sabe? É que nem tudo na vida trata-se de bem e de mal, né? Tem situações ali mais normais, mais subjetivas, né? Enfim. Mas eu acho que se a gente for aprofundar, a gente vai ver que talvez em tudo vai ter alguma espécie de influência. Então, eu prefiro acreditar pelo todo, mesmo que tenha alguma situação isolada, vou usar aqui a hipótese que tenha, né? Onde você consegue usar do arbítrio de forma livre ou ter uma liberdade plena. Alguma situação isolada ali, rara. Mas a gente sempre pega o todo para definir alguma coisa. E pelo todo se define, né, que não existe liberdade plena, não existe livre arbítrio, tá? Não caia nessa besteira. Arbítrio você tem, ou seja, poder de tomar decisões. Mas liberdade, mas livre, desculpa se frustrar se esse era o seu pensamento, mas não. E infelizmente as pessoas elas usam os termos sem entendê-los, né? Essa que é a verdade. Não é que ela acredita. Eu tô falando aqui, né? Supondo que alguém pense assim, ó, acho que não. A grande maioria das pessoas ela só usa o termo, mas ela não entende, ela não sabe do que ela tá falando. Mas aí fica aí o,
a explanação do que é o termo, né, de forma bem simples. Alguém pode falar, Robson, mas dá para aprofundar mais. Robson, você foi muito simples. Pois é, eu preciso ser, porque existem muitas pessoas que às vezes não vai entender os termos mais difíceis, não vai entender as coisas mais aprofundadas, mas até tentei citar exemplo aqui, que eu acho que ficou bem claro, né? E as pessoas vão se identificar e vão entender de fato, entendeu? Então é isso, tá? Liberdade plena não existe, livre-arbítrio não existe, e para mim isso é um fato. A não ser que você consiga refutar o que eu estou dizendo. Beleza? E aí, lógico que vai ser uma discussão muito grande, porque o assunto é extenso. Eu tentei até resumir, ficou até 20, tá, já tá chegando a 21 minutos aí de vídeo. Mas acho que é um assunto muito bom para se abordar, né? E muito papo cabeça, né? Gostoso demais de falar, tá? Então é isso, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.